na semana passada, nós conversamos sobre questão de coragem, né? E coloquei como fundo aí uma piscina, porque desde pequeno a gente, logo quando a gente é criança, tem que ter coragem de entrar na água, né? O pai e a mãe faz a gente ter medo de entrar dentro da água que pode se afogar. E realmente pode se afogar. O risco é verdadeiro, né? As pessoas morrem afogadas, né? Seja na piscina ou no rio, no lago. Mas na conversa da semana passada, a gente falou em questão de fazer algumas sintonias na nossa vida, clamar e não reclamar, fazer uma autocrítica em vez de criticar, buscar sempre perdoar em vez de guardar rancor. Várias coisas que a gente, para melhor convivência com as pessoas no mundo, a gente tem que ir melhorando. Também, para que a gente consiga fazer essa sintonia, a própria sintonia são ajustes, e aí quando a gente pensa, a gente tem que sempre estar corrigindo o nosso caminho, revendo essas questões de o que fazer, o que deixar de fazer, o que eu quero para mim. E mais profundamente ainda, saber quem a gente é. Bom, então, para a gente conseguir ser criativo de todas aquelas inteligências, então voltando de novo na inteligência criativa. Tinha a inteligência artística, a inteligência matemática, a inteligência naturista, todas essas. E tem a criatividade. Só que para a gente ter essa criatividade, a gente acaba tendo 3 tipos de bloqueios dessa nossa criatividade. Os bloqueios educacionais, os mercadológicos e os cerebrais. Estou indo bem devagar, porque eu estou, como é que se diz? Arando a terra. Né? Ainda não foi feito, ainda não plantamos, vamos colocar assim, ainda não vimos quais são os problemas. Mas agora que nós vamos começar a ver o que a gente pode de bom dentro da nossa criatividade, das nossas habilidades pessoais, o que a gente pode ter de bom. Só que acontece o seguinte, quando a gente cresce, a gente sofre esses 3 tipos de bloqueio, mas o que vai ajudar, o que ajuda a criar esses bloqueios, né? São alguns mitos, são algumas situações que nos são impostas. Então eu coloquei aqui, são 4 mitos. O mito do artista, que é aquela assim, criativo é só artista que é criativo. Não é verdade, já falamos sobre isso. Mito do dom. Não, esse menino tem o dom da palavra, ou ele tem o dom do desenho, ou ele tem o dom da compreensão. A gente sempre acha que as pessoas só vão ter êxito na sua vida profissional se ele já tiver nascido com isso. O mito da criação também. Como que a gente cria essa criatividade? De onde vem essa criatividade? Como que a gente consegue ser criativo diante de tudo que ocorre em volta da gente? Já tocamos nesse assunto antes, quando eu falei na questão de você juntar 2 coisas, né? Um café mais um bolinho vira uma brigadeiria gourmet. São junção, a criatividade é uma recombinação de coisas, uma combinatividade. Né? Você combina para ter a criatividade. E o mito do acaso. O mito do acaso, o exemplo mais interessante é do Aristóteles, que ele descobriu a questão do empuxo. Ele estava lá à toa, sem ter o que fazer, aí com aquilo na cabeça, aí resolveu entrar dentro da água, numa piscina, numa banheira, e aí ele reparou aqui, a massa que ele ocupava dentro da banheira era a mesma quantidade de massa de água que saía da banheira. E aí ele saiu gritando pelado pela rua lá da Grécia, lá, né, em Atenas, eureka, eureka, eureka. Todo mundo já ouviu falar nisso. Mas será que foi por sorte que ele descobriu as coisas, que ele resolveu um problema? Não foi. Ele estava preparado para isso. Então, às vezes, esse acaso aí não é muito acaso. E a gente está preparado para isso. Vamos falar aqui do mito do artista, rapidamente. O mito do artista, a gente já tocou nesse assunto, que, novamente, ser criativo não é só para artista. Criatividade de música, criatividade de leitura, criatividade de escrita, criatividade de pintura. Essa coisa da criatividade, ela funciona para qualquer um que tenha um problema a ser resolvido. E uma coisa interessante, a gente só precisa, de 100% dos problemas que a gente tem,
dos 100%, sei lá, 5% só é que a gente tem necessidade de usar da criatividade para resolver. 95% já tem solução pronta. Só que às vezes a gente não consegue alcançar essa solução. Às vezes a gente precisa, não é como, nem quando, mas quem. A gente precisa saber quem a gente tem que procurar para resolver os nossos problemas. É ter o quem, como, o que e quem. É quem, como, onde e quando. Que a gente tem que resolver. São 4 perguntas que a gente tem que responder. Mas às vezes a gente tem que buscar primeiro quem. Quem é a pessoa que pode nos ajudar nisso. E às vezes a gente é cabeça dura e não quer ajuda. Eu achei interessante essa questão de sinônimo de problema, porque a gente vai assim, poxa, eu tenho um problema para resolver. Nem sempre ter problema é ruim. A gente pode usar como sinônimos oportunidade, necessidade, dificuldade, decisão. Se a gente troca essa situação, eu estou com um problema, e usar eu estou com um desafio, eu tenho uma oportunidade, eu preciso suprir uma necessidade, surgiu uma dificuldade, eu preciso decidir alguma coisa, tudo isso é sinônimo de problema. A torneira estragou, a torneira, a água está pingando. Poxa, eu tenho uma dificuldade, eu tenho que tomar uma decisão, o que eu vou fazer? Eu vou lá trocar, comprar uma torneira nova, eu vou chamar um encanador, um bombeiro hidráulico, eu mesmo vou desmontar. São decisões que a gente tem que tomar. E aí isso se torna também um desafio. E também uma oportunidade para você aprender a trocar uma torneira. Pensem nisso. Essa conversa agora, desse momento de hoje, eu quero que vocês guardem, mais importante de tudo, essa questão de problema. Buscar substituir, quando a gente se depara com um problema, que o problema é sempre meio negativo, por essas 5 outras palavras. Tentar encaixar os problemas que surgem na nossa vida por essas 5 palavras. Poxa, isso na verdade é um problema? É. Posso dar nome de problema, mas também é um desafio, é uma dificuldade, é uma decisão que eu tenho que tomar. E aí, quando a gente fala em problema e quando a gente se depara com o que a gente está vivendo, e vocês como alunos que estão aí se preparando para ter uma profissão, seja lá qual for, a gente tem que pensar que se você está procurando uma profissão que não precisa de criatividade, essa profissão tende a acabar. Soluções antigas dos problemas profissionais não vão ser resolvidos, elas não vão ser usadas para resolver os problemas novos. Vai ser a criatividade que vai conseguir resolver isso. E aí a reflexão que eu coloco é: reflitam bem como que nós vamos nos preparar para isso.